Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Sou o pastor Felipe Xavier e esta é a aula virtual da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. Você é nosso convidado a permanecer conosco. O título da nossa aula de hoje será Deus não acredita na sorte. Nós veremos sobre o Deus da providência e os seus propósitos, sobretudo para tratar de uma situação bastante específica, que é o problema do mal. No final deste vídeo, nós vamos disponibilizar um link para uma outra gravação que fizemos, onde abordamos esta mesma temática sob o ponto de vista da maneira como é tratada pelo filósofo Gordon Clark. Você poderá assistir tanto esta aula, quanto também, se quiser se aprofundar um pouco mais, ouvir também a palestra ou a nossa fala, a nossa apresentação das ideias de Gordon Clark a respeito deste mesmo assunto. Nós vamos ler para a nossa edificação Jó capítulo 1, versículos 6 ao 22. Jó capítulo 1, versículos 6 ao 22. Jó 1, versículos 6 ao 22. Eventualmente vou mencionar alguns versículos e não vou lê-los. Aí qual que é a nossa recomendação? Para você, sobretudo, que está com tempo, está estudando de forma bastante pausada, com uma digestão mais lenta, saboreando cada parte desta refeição, que é a oferta, o oferecimento das Escrituras. Você pode pausar este vídeo e ler os versículos conforme nós vamos mencionando. Caso não, então você vai tomar nota e em algum momento do seu dia você abre sua Bíblia e confere se esses versículos estão realmente a tratar da matéria que nós estamos expondo aqui. Mas este primeiro trecho nós vamos lê-lo todo. Jó capítulo 1, versículos 6 a 22. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe e ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tudo ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os seus servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fios da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus
falta alguma. Amém. O livro de Jó retrata com bastante clareza e singularidade o problema do sofrimento humano. Nós sofremos. E segundo questionava o filósofo Epicuro de Samos, bastante popular nos tempos do apóstolo Paulo, quando ele discursou em em Atenas, vivia Epicuro, nasceu em 341 a.C. e faleceu em 271 a.C. E perguntou a respeito do mal. Se Deus não consegue evitar o mal, ele não é onipotente. Se Deus não quer evitar o mal, ele não é bom. E se Deus não pode e nem quer evitar o mal, ele não é Deus. Essas três perguntas, ou essas três colocações, elas têm sido utilizadas por ateus e agnósticos numa tentativa de refutar o cristianismo como ilógico. E longe de dizer que se trata de um mistério da fé, um mistério da experiência religiosa, o cristianismo, ele responde a estas questões, essas três questões, e o faz de maneira, no nosso sentir, muito clara. E é exatamente essas boas notícias que eu venho trazer aos irmãos nesta ocasião, nesta aula. Seja vocês assistindo esse vídeo no domingo pela manhã, seja assistindo em algum outro momento. Quem está no trono? Se Deus é bom e não pode fazer o mal ou repelir o mal, ele não é onipotente. E se Deus é onipotente e não repele o mal, então ele não é bom. Então Deus é bom e onipotente? A questão é, ou ele é bom ou ele é onipotente. Na mentalidade de Epicuro, em vista da realidade que ele enxergava e que nós também enxergamos, da proliferação da maldade, de atos de poderes inanimados, como as tempestades, como as doenças, fazendo vítimas indistintamente em todos os lugares da terra. Há que se perguntar, portanto, se um Deus bom e onipotente governa o mundo. E essa é realmente uma pergunta muito boa. E as Escrituras respondem essa pergunta. Primeiro, a respeito da bondade de Deus, está escrito expressamente que Deus é bom e todas as coisas que Deus faz é bom. Gênesis 1, versículo 31, está escrito, Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Ao final do último dia da criação, Deus encerrando a sua obra criadora, ele declara: tudo o que eu vi, ou tudo que eu fiz, após ver, concluo e declaro como sendo muito bom. Deus é bom e as suas obras são boas. Também está escrito que não apenas o que Deus faz é bom, mas até o seu próprio ser. Em Lucas capítulo 18, versículo 19, Lucas 18, 19, está escrito: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ao falar isso, eu não vou entrar aqui na discussão a respeito da afirmação ou da não afirmação de sua própria divindade. Jesus aqui está se servindo dos próprios pressupostos do jovem rico, e ao fazê-lo, ele declara: por que você está me chamando de bom? Sendo que, na sua pressuposição correta, só existe um que é bom, que é Deus. Deus é bom. Deus é bom como uma perfeição. Os atributos de Deus são conhecidos como perfeições, virtudes que nele mesmo encontram o seu ápice. Está escrito que Deus é bom. Está escrito que todas as coisas que Deus faz são boas.
Está escrito ainda em 1 João capítulo 4, versículo 8 e no versículo 16 que Deus é amor. Está escrito no capítulo 3, não da carta, mas do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Nesse texto, a grande preocupação não é tanto em qualificar o significado da expressão mundo, que tem gerado diversas controvérsias, sobretudo entre os irmãos calvinistas e os irmãos arminianos. E eu gosto de salientar que, de fato, são nossos irmãos, embora haja divergências. Aqui uma nota de rodapé que eu gostaria de deixar muito claro. Para nós, os arminianos são nossos irmãos, nossos presbiterianos. Nós os consideramos como crentes. Nós vamos ao céu e vamos encontrá-los lá. No dia da ressurreição dos mortos, quando soar a trombeta, nós vamos ressuscitar aqueles que estiverem mortos ou sermos transformados aqueles que estiverem vivos ainda, na expressão do apóstolo Paulo, e os arminianos estarão conosco, os calvinistas. Assim também nós, os aliancistas, agora não estou falando de teologia sistemática, estou falando de teologia bíblica. Nós, os aliancistas, outrora chamados de federalistas, ainda que seja uma expressão pouco usual, outrora chamados simplesmente de teólogos da aliança, do pacto, nós entendemos que encontraremos os dispensacionalistas lá no céu e na vida eterna. São nossos irmãos, embora tenhamos algumas divergências. E estamos a tratar exatamente aqui de um ponto em que há algumas divergências entre dispensacionalistas e aliancistas e entre arminianos e calvinistas em João 3,16. Eles nos colocam aí uns contra os outros, este mesmo versículo. Mas se você sair da discussão sobre o que é o mundo, que nos separa, conceito que nos separa, e ir para a discussão sobre quem é Deus, isso nos une. Deus é amor, por isso ele ama o mundo. Se o mundo são todos, se o mundo não são todos, se o mundo inclui judeus, se o mundo não inclui judeus, o que o texto está falando é que Deus ama, e que Deus é amor, e que ele ama esse mundo, mesmo que nós tenhamos divergências a respeito do tamanho deste mundo de João 3,16, nós não devemos pôr em discussão o tamanho de Deus em João 3,16. O amor de Deus. Deus é amor. Deus é bondoso. Então a primeira resposta para Epicuro é o seguinte: Deus é bondoso. E aí ele vai dizer, se Deus é bom, então ele não é onipotente, porque existe maldade no mundo. E a segunda resposta a essa colocação, que é uma colocação, embora feita cerca de 200 anos antes de Cristo, mas ainda é uma discussão extremamente contemporânea para refutar não apenas ou simplesmente a ideia de Deus, mas a ideia de Deus, do Deus cristão. Do Deus cristão. Então, a resposta que deve ser dada é que Deus é bondoso. Não há dúvida disso. A Bíblia não coloca isso em discussão, ela é categórica. Apesar do texto que lemos, em que parece que Deus não é bom naquele texto, mas para entendermos tudo, faz-se necessário não apenas ler o primeiro capítulo de Jó, mas todo o livro de Jó, para perceber a caminhada de Jó com Deus, a caminhada de Deus com Jó. Preciso ler o livro inteiro e eu remeto, portanto, você a bons escritores a respeito deste livro, inclusive em língua portuguesa. Salvo engano, um dos professores do nosso centro de pós-graduação, Andrew Jumper, escreveu uma excelente monografia a respeito do livro de Jó. Mas passemos adiante. Deus não é apenas bondoso, mas ele é poderoso. E ele não é apenas poderoso, mas ele é todo-poderoso. Nós vemos isso nos atos da criação. Em Gênesis capítulo 1 está escrito que Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas do nada.
O que Deus desejou criar, ele criou, porque ele é grande em poder. Nós vemos em diversas passagens das Escrituras esse poder de Deus. Lemos também em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Deus criou todas as coisas. Deus formou todas as coisas, por quê? Porque ele é grande em poder. Mas esse poder criador não saiu de suas mãos a partir do ato criativo. Está escrito em João capítulo 2, versículos 7 a 10. João 2, versículos 7 a 10. João 2. Pastor, sua Bíblia não tem João? Calma lá. Estou achando. João 2, versículos 7 a 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, e que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Esse daqui foi um milagre de Jesus. O poder criador de Jesus, que é Deus, ele está operante para fazer não apenas que os pães se multipliquem, mas para que a natureza das coisas sejam transformadas. Porque o seu poder de criação está lá. O seu poder da transformação, o seu poder de transformar o barro em homem, o seu poder de transformar uma costela em uma mulher, o seu poder de criar todas as coisas do nada está lá. E o seu poder para governar os eventos da natureza também se fazem presentes. Nós encontramos no livro de Jó que um fogo do céu desceu de Deus e queimou as ovelhas. Essa nos parece uma outra maneira de dizer que caiu um raio. O raio, dentro da teologia, é o poder de Deus presente, porque Deus controla os eventos da natureza. Está escrito em Lucas, em algumas passagens, vamos ler 2 versículos. Lucas 1:37. Isso é uma expressão importante. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Está escrito: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. Ele faz com que a mulher estéril e idosa seja mãe de filhos. Ele faz com que as tempestades diminuam. Ele faz com que o mar se abra. Ele faz com que corvos se tornem servos para alimentar o profeta. Ele faz com que a farinha na botija de uma viúva não se seque. Ele faz com que o rio Jordão se abra para que o povo de Israel passe a pé enxuto. Ele faz cair fogo do céu para aceitar o sacrifício do profeta. Ele acalma as tempestades. Ele multiplica os pães. Ele dá vista aos cegos. Ele faz andar os coxos. Ele faz todas as coisas. Ele restaura a vida aos mortos. Ele reina absolutamente sobre toda a natureza, porque ele é todo-poderoso. O seu poder não se pode medir. Mas quero dizer mais, que tudo quanto ele faz conforme a sua natureza santa, a sua natureza justa, a sua natureza todo-poderosa. As suas decisões são a causa primária de todos os eventos que acontecem na Terra. E me permita aqui citar alguns textos, não vou lê-los, o tempo já está correndo. Você possivelmente conhece esses textos, senão eu vou citá-los e você vai pausando e vai escrevendo. E se você puder, você vai inclusive lendo agora mesmo. Mateus 5:45. Mateus 5:45. Mateus 10, 29 a 30.
Segundo Crônicas 20, versículo 6. Jó 42, versículo 2. Isaías 43, versículo 13. Daniel capítulo 4, versículo 35. Provérbios vai mostrar como Deus é a causa primária das decisões dos homens. Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 21, versículo 1. Mas Deus não é apenas todo-poderoso, mas Ele conhece todas as coisas. E Ele conhece todas as coisas porque Ele decreta todas as coisas. E Ele sabe o que se passa no coração das pessoas. Ele prevê as coisas com antecedência. Uma das razões pelas quais os teólogos que são filiados à corrente do liberalismo teológico e que assumiram os pressupostos da inexistência, pressupostos naturalistas, pressupostos darwinistas, pressupostos ligados ao materialismo dialético e tantos outros ismos, eles têm sobre si a seguinte crença: não existem milagres, não existe o extraordinário, não existe o transcendente. Somente existe o ordinário, o natural e aquilo que pode ser definido por causas naturais. Não existe alma, porque a alma não é natural. Não existe Deus, porque Deus não é natural. Então, uma vez que as profecias dadas pelos profetas se cumpriam integralmente, e eu não posso negá-los, então o que eu faço? Eu nego que eles tenham escrito antes dos eventos. É um pressuposto básico. Eu não preciso justificar, eu não preciso explicar, eu simplesmente assumo o existencialismo, eu assumo o naturalismo, eu assumo todas as crenças que me façam não admitir como possíveis quaisquer eventos extraordinários, quaisquer eventos que escapem à minha razão, porque eles são extraordinários em razão da limitação do meu entendimento entre causas e efeitos, e eu os tiro. Então eu falo que os profetas escreveram após os eventos e não antes. Não sei bem o que nós vamos fazer com os profetas que falaram a respeito do retorno de Jesus, porque Jesus vai voltar. E os acontecimentos que Jesus predisse para dar aos cristãos, aos seus discípulos, a certeza e a convicção de seu retorno, eles estão aí. Eles estão à mostra. E as pessoas estão cada vez mais assustadas com o poder apocalíptico que se apresenta em enfermidades, terremotos, guerras, rumores de guerras, que são sinais que Jesus declarou com antecedência a queda do Templo de Jerusalém, claramente previsto antes, mas distorcida a mensagem pelos teólogos que se filiam a esta posição, e seguido de perto pelos hebreus, pelos judeus, que bebem desta crítica cristã, e ouso dizer até desta autocrítica cristã, para aplicar esta crítica aos livros do Novo Testamento, sem aplicá-los aos livros do Antigo Testamento, para dizer que o cristianismo é falso, para dizer que o cristianismo é um embuste, é uma enganação, é um mito, e que nós, os cristãos, não apenas estamos enganados, mas também nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, para citar texto bíblico. Vejam, portanto, senhores, que Deus se antecede para dizer as coisas que vão acontecer. Ele previu não apenas o Império Romano, como declarou, ele previu porque ele decretou, mas ele declarou antes, com antecedência, para o seu povo se preparar, inclusive declarando na profecia de Daniel que este último império de pés de barro
limitado, enfraquecido, seria destruído pelo reino de Deus, que viria e se expandiria pelo mundo. Essa é a interpretação cristã da profecia de Daniel, já cumprida no passado, e que nós, entretanto, experimentamos ainda os reflexos. Portanto, para uma resposta mais delongada, então quero remeter você à nossa discussão sobre o problema do mal, numa visão do Gordon Clark. Mas segundo este texto, nós, nesta lição, e já caminhamos para o final, já agradecendo a sua atenção e a sua companhia até aqui, mas pedindo a você que continue conosco e nos acompanhe ainda até o final dessa discussão. O problema do mal. O mal existe. E por que o mal existe? Porque o homem se rebelou contra Deus. E porque Deus permitiu o mal? A verdade é que nós não sabemos. Nós sabemos que Deus permitiu. E nós sabemos que a permissão de Deus glorifica seu nome. E nós sabemos que, ao permitir o mal, Deus estava fazendo a coisa mais adequada para o mundo. Nós cremos nisso. Mas nós não sabemos exatamente o porquê Deus resolveu permitir o mal, assim como nós não sabemos o porquê ele nos ama. Sendo que, porque ele ama a uns e ele não ama a outros, nós não sabemos qual foi o seu critério na eleição. É um monte de coisa que nós não sabemos. Nosso conhecimento é limitado a respeito disso. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos é que o mal existe como um ato contra Deus e não como um ato de Deus contra nós. Está escrito, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Não, que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Judas 6. Judas, não o Iscariotes. Judas, meio-irmão de Tiago, o melhor, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Judas, capítulo 6, o versículo 6. E a anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Anjos e homens pecaram, desobedeceram a Deus. O diabo tenta, mas somos nós quem pecamos. O diabo tem os seus pecados, mas nós temos os nossos pecados. Quando nós pecamos, não é o diabo que pecou, somos nós quem pecamos. Somos nós que devemos buscar o perdão de Deus. E qual é a boa notícia do Evangelho? É que embora nós tenhamos pecado, embora nossos pais tenhamos pecado, embora tenhamos o nosso pecado atual, é verdade também que o Senhor resolveu o problema do mal. Esta é a grande notícia, esta é a grande mensagem. Há itens nesta discussão que não são ampliados. Por exemplo, Deus permite o mal. Então, ele é onipotente. Ele pode ser onipotente, mas ele não é bondoso. Porque se ele fosse bondoso, ele não permitia. Acontece que Deus, na sua bondade, ele resolve o problema do mal. Por quê? Porque ele é onipotente. Ele pode resolver. Em terceiro lugar, porque todo mal é mal diante dele. Ele não é responsável diante de ninguém, mas nós somos responsáveis diante dele. Ele não peca, ele não erra. Os seus atos são justos e bondosos e generosos e misericordiosos para conosco. Embora nós não entendamos, porque às vezes males acontecem conosco. Eu estava
lendo, ainda não terminei de ler, um livro do Tim Keller a respeito do problema do sofrimento, não do problema do mal ontologicamente considerando, mas o problema de males nas nossas vidas, um problema do sofrimento, que é um desdobramento dessa discussão. Quando no meio desta leitura a gente é informado de que ele está lutando contra um novo câncer na sua vida, em plena pandemia de 2020. Ou seja, um ano inesquecível para toda a nossa geração. 2020 não sairá das nossas memórias e não deixará saudades. Certamente que não. Mas em especial para Tim Keller e para Kate Keller, que estão passando por uma luta tremenda. O problema do sofrimento está aí. Ele acontece. Mas Deus está resolvendo o problema do sofrimento. O mal está aí. Deus permitiu o mal. Nós não sabemos porque ele permitiu, mas nós sabemos que ele permitiu. Mas sabemos algo além disso. Ele está resolvendo, ele está controlando o mal. Ele enviou Jesus para acabar com o mal. Está escrito em Gênesis capítulo 3:16 que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e acabaria com o mal. E Jesus fez isso. Jesus é o filho da semente da mulher que resgata o homem. Nós vemos esta ideia do retorno ao Éden mediante o esmagamento da cabeça da serpente, nas ideias do retrato do Egito, indo para a terra que mana leite e mel da Nova Canaã, o retrato do exílio quando ele volta para a terra prometida, exílio esse que nunca foi experimentado pelos hebreus em sua plenitude e serve ainda hoje como um grande aviso para mostrar que os israelitas não voltaram para Canaã, assim como nós todos, inclusive eles, não voltamos para o Éden, mas nós vamos voltar. Mas nós vamos voltar. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Não se trata, portanto, de um desejo utópico, muito menos de um escapismo, mas da certeza da fé que no dia de Cristo todo o mal será por fim eliminado juntamente com Satanás, que é o grande agente da maldade. Isso está escrito em Mateus capítulo 25, 31 a 33, versículo 46, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10, Apocalipse capítulo 19, versículo 19 a 21. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse, não lê Apocalipse de noite. Apocalipse é o livro da história do triunfo da igreja. Ah, pastor, eu não leio porque eu tenho medo do dragão. Você com medo do dragão ou sem medo do dragão, o dragão está aí, nos colocando tentações no nosso caminho. A grande notícia de Apocalipse: o dragão será esmagado. Assim também a trindade do inferno, o falso profeta, o anticristo e o dragão. E a sua anti-igreja, a grande Babilônia, também será julgada, condenada e derrotada, que tem feito e faz, e sempre fez, grande oposição na história contra o povo de Deus. Portanto, quero concluir chamando a sua atenção e trazendo luzes à sua bem informada memória que o problema do mal, embora nós tenhamos dificuldades em aceitá-los em sua abrangência, embora eu já tenha falado que o Gordon Clark, para mim, traz uma solução que é, até agora, inatacável, uma solução não filosófica, uma solução não sociológica, uma solução teológica. Pela lógica das escrituras, o mal nele está absolutamente resolvido. Mas a grande questão é a seguinte: podemos ficar nos preocupando com o problema do mal ou podemos nos alegrar com a solução do mal? Jesus nos levará de volta ao Éden, onde não havia quaisquer males. Isso é o que nos aguarda. Viva essa esperança, viva esta alegria, que o vislumbre destes deleites eternos possa fazer com que seja mais fácil atravessar momentos difíceis, como este que nós estamos vivendo na pandemia do Covid-19. Esta luta terrível, e agora ouvimos recentemente de um remédio caríssimo, que tem trazido preciosas
vantagens para aqueles que têm tomado. Mas um remédio caríssimo, um tratamento de mais de 16 mil reais. Vacina que ainda está sendo produzida e que nós não sabemos até que ponto será o alcance dela no nosso país. Todos temos enfrentado esses problemas. 100 pessoas morreram de Covid-19 na Austrália. No Brasil, passam dos 60 mil. Passam dos 60 mil. Nós estamos passando por momentos difíceis no nosso país. Difíceis. Isso, inclusive, tem atrasado o avanço, ou pelo menos a recuperação da nossa já fragilizada economia. O que faremos, irmãos? Nós podemos reclamar do governo, nós podemos reclamar das autoridades, nós podemos reclamar de umas autoridades contra as outras, nós podemos reclamar de um monte de coisa, nós podemos questionar Deus, mas nós não podemos perder de vista, e isso nunca, a grande realidade de que todos esses males vão acabar e vão passar definitivamente um dia. Essa é a grande notícia do Evangelho. É por isso que nós nos reunimos virtualmente, é por isso que nós estamos aqui juntos. Que Deus te abençoe e que as alegrias que nos são prometidas possam nortear o nosso futuro. Vamos orar? Deus, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo, sobre esta pessoa que está nos assistindo, para que ela possa viver a alegria da felicidade, da libertação de todo o mal já no presente. Que nós todos possamos viver desta forma. Ajuda-nos, Deus, nas nossas fraquezas e lutas e dá-nos a vitória de que precisamos. No nome santo de Jesus. Amém. Espero ver você hoje ainda. Hoje é domingo. Espero ver você ainda hoje no culto ao vivo online pelo Facebook e também pelo YouTube, no canal da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. Você é convidado. Nós somos afiliados à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então você pode também assistir as nossas mensagens, nossos estudos bíblicos no canal IPB Play. IPB Play. E lá você pode também nos acompanhar. Muito obrigado por sua presença. Que Deus te abençoe.